Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Bruna e hoje nós vamos falar sobre as propriedades da igualdade. Quando nós dizemos que um objeto é igual ao outro, nós estamos afirmando que eles não possuem nenhuma diferença. Eles são iguais. Na matemática, para dizer que um valor é igual ou equivalente ao outro, nós utilizamos esse sinal de igualdade. Por exemplo, eu posso dizer que 100 é igual a 50 mais 50. No entanto, se a igualdade for falsa, nós utilizamos esse sinal de diferente. Ou seja, 12 é diferente de 16. Nas relações matemáticas de igualdade, o membro que fica à esquerda da vírgula, ele é chamado de primeiro membro. E o membro que fica à direita da vírgula é chamado de segundo membro. Então, o primeiro membro, o que vem antes da igualdade, é chamado de primeiro membro. E o membro que vem depois da igualdade é chamado de segundo membro. Bom, aqui nós temos uma balança que eu confeccionei. Para que essa balança fique em equilíbrio, os dois lados precisam ter o mesmo peso. Eles precisam ficar no mesmo nível. Aqui nós temos alguns pezinhos de 400 gramas, de 200 gramas. E inicialmente nós iremos colocar um peso de 200 gramas em cada prato da balança. Vamos ver o que acontece? Perceberam que a balança ficou em equilíbrio? Então nós podemos representar essa igualdade dessa forma. Porque 200 gramas é igual a 200 gramas. Agora, nós iremos colocar um peso de 400 gramas em um dos lados e vamos ver o que acontece. A balança ficou desequilibrada. Nesse caso, nós não podemos afirmar que essa igualdade é verdadeira. Vamos representar dessa forma. 200 gramas é diferente de 400 gramas. Agora, eu irei representar o primeiro membro com 3 pesos de 200 gramas e o segundo membro com um peso de 200 gramas e um peso de 400 gramas. Vamos ver o que acontece? Perceberam que a balança ficou equilibrada? Isso quer dizer que essa situação representa uma igualdade. Vamos organizar os membros e entender por que eles são iguais. No primeiro membro nós temos 200 gramas mais 200 gramas mais 200 gramas igual a... E no segundo membro nós temos 200 gramas, que foi o pezinho de 200 gramas, e 400 gramas. 200 mais 400. Para descobrir se essa igualdade é verdadeira, nós iremos calcular. Então, no primeiro membro nós temos 200 mais 200 mais 200. Lembrando sempre de organizar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena.
Somando esses três valores, nós obtemos o resultado, o total, a soma de 600. Então, 600 é a quantidade que nós temos no primeiro membro. No segundo membro, nós temos 200 mais 400. O valor dessa soma deu 600. Então, no segundo membro, nós temos 600. Isso quer dizer que essa igualdade é verdadeira. Primeiro membro é igual ao segundo membro. E se nós retirarmos um peso de 200 gramas de um dos lados, o que será que vai acontecer? Vamos observar? A balança ficou desequilibrada. Vamos organizar os membros e entender o que foi que aconteceu. No primeiro membro, nós ficamos com 200 gramas mais 200 gramas. Apenas 2 pezinhos de 200 gramas. Já no segundo membro, nós permanecemos com o pezinho de 200 gramas e o peso de 400 gramas. Ficando dessa forma. Então, vamos calcular. No primeiro membro, nós temos 200 mais 200. Somando esses valores, nós obtemos o resultado de 400. Lembrando sempre de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Já no segundo membro, se nós formos calcular, ficamos com 200 mais 400. Somando esses dois valores, nós obtemos 600. Espera aí, tem alguma coisa diferente? No primeiro membro, nós temos 400 e no segundo membro, nós temos 600. Isso quer dizer que nós temos uma diferença. Não são valores iguais, são valores diferentes. Chegou a hora do desafio, quarto ano. Eu tenho aqui essa sentença e nós precisamos descobrir se essa sentença é uma igualdade ou não. Vejamos, no primeiro termo, nós temos 125 mais 10 igual 185 menos 50. E aí, o que vocês acham? Será que essa igualdade é verdadeira? Ou será que essa igualdade é falsa? Não tem uma igualdade aí. Vamos descobrir? Para a gente descobrir, nós temos que calcular. Então, eu representei aqui o meu primeiro membro desta forma. Para calcularmos, nós temos 125 mais 10. Somando esses dois valores, nós obtemos 135. Então, o primeiro membro equivale a 135. Vamos descobrir quanto equivale o segundo membro? No nosso segundo membro, nós temos 185 menos 50. Representei a subtração dessa forma e obtivemos o valor de 135. Opa! Então, nós temos aqui o resultado do primeiro membro, que é 135, e o resultado do segundo membro, que é 135. O que será que isso representa? Isso mesmo! Uma igualdade. Muito bem, quarto ano. Nós temos aqui uma igualdade. Parabéns para quem acertou. Vamos para mais um desafio, quarto ano. Vamos descobrir se esses dois membros, eles têm valores iguais. Ou seja,
se essa igualdade é verdadeira. Se os valores forem diferentes, não é uma igualdade, tudo bem? Então vamos lá. 64 menos 20 é o nosso primeiro membro. Representando esse primeiro membro, fica dessa forma. 64 menos 20. Subtraindo 20 de 64, o resultado resta, né? 44. Será que o segundo membro também vai resultar em 44? Vamos fazer a leitura do segundo membro. 43 mais 12. Vamos ver se esse resultado vai ficar igual a 44. Vou representar aqui, ó. 43 mais 12 é igual a 55. No primeiro membro, nós temos 44 e no segundo membro, nós temos 55. Esses valores são iguais? Não, eles não são iguais, não é? Então, essa situação, ela representa uma diferença. Parabéns para quem acertou!